Lucas 15 tem uma história que alguns se dividem se são 3 histórias ou uma história em 3 partes. Eu particularmente penso que são 3 histórias dentro de um mesmo contexto. Coisas que foram perdidas e depois recuperadas. Na primeira história, Jesus conta sobre um pastor que ele tinha 100 ovelhas e de repente ele percebe que uma dessas ovelhas se perdeu. Ele deixa então as 99 guardadas e ele vai em busca da ovelha que ficou perdida. E quando ele a encontra, coloca sobre os seus ombros, traz de volta e diz: alegrem-se comigo, eu achei a ovelha que estava perdida. Na segunda história, uma mulher tem 10 moedas, 10 dracmas. A dracma era uma moeda romana e os comentaristas divergem um pouco sobre o que representava. Não tem a ver com você ter 10 moedas de R$1 e perder uma, mas tem a ver com 10 moedas que possuíam um valor sentimental. Alguns trabalham a possibilidade de que formavam um colar, uma combinação, havia um valor emocional, de modo que perder uma das 10 era uma perca muito considerável. E ela perdeu uma das 10. E ela acende a luz, começa a varrer a casa, e quando ela encontra essa moeda, ela está aliviada, ela chama as suas amigas, ela diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Na terceira história, um pai, e esse pai tem 2 filhos. Curiosamente, nós crucificamos o mais moço, que é o pródigo, e achamos que o mais velho era um bom menino. Mas quando você lê a história, você percebe que ambos os filhos estavam perdidos. A diferença é que um dentro de casa e o outro fora de casa. A forma como eles se comunicam com o pai revelam que ambos tinham uma visão equivocada acerca de quem era o pai. O filho mais moço, pródigo, a primeira vez que ele vai falar com o pai na história, ele olha para o pai e fala assim: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele estava revelando qual era a base do relacionamento dele com o pai. Era a base do dá-me. Você pode repetir isso comigo? Diga: base do dá-me. Qual era a visão do relacionamento dele com o pai? A visão do dá-me. Mas o filho mais velho, a única vez que ele vai falar com o pai na história, ele olha para o pai e fala assim: pai, sirvo-te há tanto tempo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito sequer. Agora vem o teu filho que desperdiçou seus bens com meretrizes, pegou o nome da nossa família e lançou na lama, destruiu parte do patrimônio do senhor, e o senhor vem e o senhor perdoa, reintegra, restaura, faz de conta como se nada tivesse acontecido, pega o bezerro cevado, mata, faz uma festa, celebra, e eu sirvo-te há tanto tempo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos? Só que o início da fala dele com o pai é: sirvo-te. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga: sirvo-te. Primeiro filho, qual é a visão do relacionamento dele com o pai? Dá-me. Segundo filho, qual é a visão do relacionamento dele com o pai? Sirvo-te. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que ter um cuidado muito grande para que a nossa visão da paternidade de Deus para com a gente não se limite apenas na visão do dá-me e apenas na visão do sirvo-te. É um perigo quando filhos enxergam Deus apenas na visão do dá-me. Quando nós nos comunicamos com Deus apenas quando precisamos falar dá-me. Quando só falamos com o Pai quando a necessidade é dá-me. Filhos que enxergam apenas os direitos de filhos e nunca os deveres do que implica ser um filho de Deus. Imagina que você tem um amigo e num domingo como esse ele liga para você e fala assim: estou precisando que você me socorra e me empreste R$5.000 para eu pagar uma conta amanhã, daqui uma semana eu te devolvo. E você tem esse dinheiro e vai lá e empresta esse dinheiro, uma semana depois ele te devolve, mas fica mais 2 anos sem falar com você. 2 anos depois ele te liga e fala: que saudade de você, como você está? Você fala: graças a Deus bem. E ele fala assim: eu estou precisando que você me socorre, amanhã eu tenho que pagar R$10.000, daqui uma semana eu te devolvo. Você vai lá e empresta R$10.000 para ele, uma semana depois ele te devolve, mas fica 3 anos depois sem falar com você. 3 anos depois, quando ele ligar para você de novo, o que você vai pensar? Esse camarada aí está precisando de alguma coisa, sim ou não? Está na hora da gente repensar o que é que Deus sente quando alguns crentes se ajoelham. São filhos do dá-me. São pessoas que enxergam a oração como um caixa eletrônico e não como meio de construir comunhão e relacionamento. São pessoas que enxergam em Deus apenas
o suprir das suas necessidades, e não com uma pessoa que ama e deseja ter comunhão e relacionamento com você. Deus não quer que nós o enxerguemos apenas na visão do dar. Você é um filho precioso de Deus. Só que o filho do sirvo-te, ele também é muito complicado. Quem aqui é pai ou mãe faz assim com a sua mão? Você se sentiria confortável de que seu filho ou a sua filha tivesse com você a formalidade de uma linguagem de senhor e servo, de funcionário e patrão? É claro que não. A linguagem da paternidade, ela é informal, ela é da intimidade, ela é da comunhão. Quando ele olha para o pai e fala assim, ó, servo-te há tantos anos, ele estava revelando que ele não se enxergava como filho, mas se enxergava como servo. E ele nunca se enxergou o pai como pai, ele enxergava o pai apenas como Senhor. E a prova disso é que o pai olha para ele e fala assim, peraí, você está reclamando que você nunca recebeu nem um cabrito? Todas as minhas coisas são tuas. Você tem direito e acesso a tudo, e você reclama que eu nunca te dei nenhum cabrito, e na verdade todas as coisas eram do pai, só que pertenciam ao filho. A porção do pródigo já tinha sido tirada. E quando o pai reparte a herança aqui, não é que ele reparte em 50%, 50% fica, 50% sai. Isso aqui é cultura judaica, é a lei da primogenitura. O primogênito tem direito a uma porção dupla da herança perante seus irmãos. Não é que ele reparte em 50%, 50%. Ele reparte em 3 partes. A parte do pródigo é uma parte apenas das 3. A parte do mais velho é 2 partes. Ele tem direito a uma porção dupla do que o seu irmão vai receber de herança. Uma parte sai, 2 partes ficam. Essas 2 partes que ficaram de 3 é desse filho. Só que esse filho está dizendo o seguinte, pai, o senhor nunca me deu nenhum cabrito sequer. O que Jesus está fazendo aqui é uma denúncia. O que ele está dizendo é, enquanto você se enxergar apenas como servo, você nunca vai conseguir desfrutar daquilo que é direito apenas de filhos. Você parou para pensar o que significa ser um filho de Deus? Já parou para pensar o que isso representa na sua vida? Já parou para pensar o amor de um pai, que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é soberano, que ele é rei, que o seu amor é incomparável, que a sua misericórdia é para sempre? Se o seu filho faz alguma coisa errada contra você, você vai pegar ele e vai entregar na mão da pessoa mais violenta da cidade para essa pessoa punir? Por que a gente pensa que Deus vai entregar a gente ao diabo? A gente precisa entender que nesse pai existe amor, só que ele não quer que você brinque com ele. Se porventura você errou, o que você tem que fazer não é fugir, se esconder, mas é procurá-lo, resolver a vida e recomeçar. Esse pai é um pai que te ama. O amor dele é para sempre, o trono dele não tem fim. Quando você trabalha sobre trono, você trabalha sobre poder. Quando você trabalha sobre poder, há uma lei no poder que ela é áurea. No poder você nunca é, você sempre está. Minas Gerais tem um governador, ele está em reeleição. Em 4 anos, ele por certo tem filhos. Em 4 anos, os filhos deles continuarão a ser filho dele, mas não continuarão mais a ser filho do governador. Serão filhos do ex-governador, ok? Você tem em 4 ou 8 anos filhos do ex-governador, do ex-presidente, do ex-prefeito, do ex-vereador, do ex-senador. Por quê? Porque no ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Há uma coisa diferenciada em Deus. Em 5 anos, filho de Deus. Em 10 anos, filho de Deus. Em 20 anos, filho de Deus. Em 30 anos, filho de Deus. Em 40 anos, filho de Deus. O seu trono é para sempre. O seu poder não tem fim. Você pode celebrar ele mais forte. Levante uma de suas mãos, grite bem alto, diga: eu sou filho de Deus. Só que Paulo fala uma coisa preocupante em Gálatas 3. Paulo diz o seguinte, ó, enquanto o herdeiro é menino, enquanto o herdeiro ele nada difere do escravo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: filhos que não entendem o que significa ser filhos vivem vida de servos. Você está comigo aí? O pai está dizendo, sabe qual é o seu problema? Você se enxerga só como servo, porque você ainda não entendeu que você é filho. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, gera em mim a consciência da sua paternidade e o que representa ser teu filho. Diga bem forte: eu sou filho de Deus. A
grande questão é qual tipo de filho que nós temos sido para Deus. E como tem sido a forma como nós temos enxergado Deus como Pai. O mais velho está enxergando o Pai na visão do sirvo-te. O mais novo está enxergando o Pai na visão do dá-me. Aí o mais moço pródigo pega a parte dos bens que lhe pertence e sai. Vai para uma terra longínqua. Entendendo a cultura judaica, você vê que ele está indo para um outro país, porque no local onde ele está indo morar se cria porcos. Em Israel não se criava porcos. Gadara, por exemplo, Marcos 5, é fora dos limites do território de Israel. Por que ele está indo para um outro país? Ele quer ir para um local onde ninguém conhece ele, onde ninguém conhece o Pai, onde ninguém vai olhar para ele e vai dizer, não foi esse o ensinamento que você recebeu, não foram essas bases de educação da casa que você cresceu. O que esse moço está querendo viver aqui não é liberdade, é libertinagem. O que ele está querendo viver é uma vida sem regras e sem princípios. Só que quando ele escolhe esse lugar para viver, a Bíblia diz que logo na sequência, quando o dinheiro dele acaba, vem sobre o lugar uma grande fome, uma grande crise financeira. Você pode talvez parar e dizer, que azar desse moço, hein? Se ele soubesse que haveria de vir uma crise financeira, ou ele teria escolhido outro lugar para viver, ou ele teria pelo menos poupado um pouco de dinheiro. A questão não é que ele é azarado ou não. A questão é que decisões fora da direção de Deus sempre nos levarão a lugares onde a bênção de Deus não estará ali sobre nós. Esse moço está vivendo uma consequência de quebra de princípios, e agora ele chega num ponto tão crítico da sua história, que a sua única alternativa para não morrer de fome é começar a bater na porta de algumas pessoas e dizer, será que há algum emprego aí que você possa me dar? Alguém olha para ele e fala assim, só tem um emprego aqui que eu tenho para te dar. Quantos empregos? Cuidar de... Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Nem toda oportunidade que aparece para você é uma porta que Deus está abrindo para você. Tem oportunidades que aparecem que não é para você se adaptar a elas, se configurar a elas. Tem portas que se abrem que não é para você se acomodar ou para achar que é para você. Tem coisas que Deus permite acontecer como possibilidade, não para você dizer sim, mas para você entender quem você é e que nem todo lugar combina com você. Que nem toda configuração são configurações para você aceitá-las e se adaptar a elas. Quando olharam para o pródigo e disseram, a única coisa que tem para você fazer aqui é cuidar de porcos, era para ele ter parado e ter se lembrado do Pai, da educação que o Pai tinha dado a ele. Ele, como bom judeu, dentro da realidade e contexto do Antigo Testamento, certamente pela lei, o pai havia dito a ele, nós somos um povo puro, dentro da realidade do Antigo Testamento, e nós não convivemos com porcos, não alimentamos de porcos, que era o que valia para o Antigo Testamento, dentro do contexto da lei. Quando chegaram para ele e disseram, a única coisa que tem para você fazer aqui é cuidar de porcos, era para ele ter parado e ter dito, não, eu já fui longe demais, eu vou voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, a companhia do meu pai. Só que em vez de ele fazer isso, ele para, ele desce um nível a mais, e ele chega agora num ponto tão crítico, que a Bíblia diz que Jesus usa a seguinte expressão para definir a realidade do moço. Ele desejava comer o que os porcos comiam. Você pode repetir isso comigo? Diga, ele desejava. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nem toda oportunidade que aparece é uma porta que Deus está abrindo. Tem coisas que não são para você aceitar, mas é para você se posicionar e reconhecer quem você é. Segundo lugar, quando Jesus diz, ele desejava, eu creio que você vai concordar comigo que fome é uma coisa, desejo é outra. Concorda comigo? Ainda que no versículo seguinte ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, ainda que fosse um trabalho escravo, o mínimo que ele teria era pelo menos a sua alimentação. Você não vai ver uma pessoa, por exemplo, com fome, olhar para corvos, urubus comendo carne putrificada e ter desejo de comer aquilo. Isso fere a dignidade humana. Você não vai olhar para porcos comendo comida de porcos e querer comer aquilo. Quando Jesus diz, ele desejava, Jesus está entrando no grande problema desse moço. Porque uma coisa é fome, outra coisa é desejo. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que um domingo como esse, você vai comer na churrascaria e come 1 quilo de comida. Aí você chama o garçom no final e fala assim, por favor, me traga um pudim. Ele diz para você, que pena, acabou o nosso pudim. Você sai do restaurante com fome, sim ou não? Não. Mas completamente satisfeito? Também não, porque faltou o pudim. O pudim tinha a ver com a fome? Não. O pudim tinha a ver com o desejo. Fome tem a ver com o estômago, desejo com a cabeça. Ele desejava comer o que os porcos comiam.
Sabe o que Jesus está dizendo? O grande problema desse moço é que ele está desejando comer aquilo que é realidade de porcos. Ele está desejando desfrutar de ambientes que é só de coisas imundas. O que o coração dele pede não tem a ver com o DNA que ele carrega de ser filho de um pai tão poderoso como ele é. É aqui que a gente tem que entender que santificação é mais do que mudança de hábitos. Santificação é mudança de vontades. Santificação é mais do que parar de fazer alguma coisa, é não ter mais prazer naquilo. Santificação é quando a natureza, a santidade de Deus vem sobre o seu coração e converte o seu coração por inteiro a Deus. Não é que você para de fazer algumas coisas, você nasce de novo, o seu coração muda, as suas vontades mudam, os seus desejos mudam. E eu estou profetizando essa palavra de Deus sobre você esta noite. Deus vai limpar até as inclinações e desejos talvez mais caídos que a sua alma e o seu coração talvez tenha vivido nesses dias. Deus vai te limpar por inteiro, até nos seus desejos. O sangue de Jesus vai passar lá, a santidade de Deus vai passar lá, para te levar uma nova vida, para a glória de Deus. Você pode louvar ao Senhor por isso? Quando Jesus disse que ele desejava comer o que os porcos comiam, o que Jesus está dizendo é o seguinte: é mais do que fome. O problema desse moço são as inclinações da alma dele. É uma natureza que está no caminho oposto daquilo que é a natureza proposta de Deus para os seus filhos. Aí quando ele chega nesse ponto aqui, vai virar uma chave na cabeça do pródigo. E a restauração do pródigo vai passar por dois verbos. Quantos verbos? Dois. Eles estão no texto. Primeiro verbo, diga comigo, cair em si. Vamos de novo, diga cair em si. Segundo verbo, diga comigo, levantar-me-ei. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Segundo verbo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Primeiro verbo, cair em si. Segundo verbo, levantar-me. Escute isso daqui: toda restauração, seja em que área for da sua vida, vai precisar passar por essas duas etapas. Qualquer área da sua vida. Cair em si é entender o porquê que as coisas estão do jeito que estão. Cair em si é ter uma leitura lúcida do cenário, uma visão panorâmica, e entender quais princípios foram quebrados, quais erros foram cometidos, o que ocasionou a situação para ter chegado no ponto que chegou. Levantar-se é uma atitude em resposta a esse entendimento de ter caído em si. Se ele tivesse só caído em si, mas não tivesse se levantado, a vida dele teria mudado? Mas se ele tivesse só se levantado sem primeiro ter caído em si, a vida dele teria mudado? Também não. Essas duas coisas precisam acontecer juntas. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente aqui? O que muda a sua vida não é o que você sabe que você tem que fazer apenas. O que muda a sua vida é aquilo que você decide e faz. Se você já caiu em si, mas ainda não se levantou, as coisas não vão mudar. Se você sabe qual passo tem que ser dado, mas você ainda não deu, as coisas não vão mudar. Se você sabe que você precisa cortar vínculos com o pecado e renovar sua aliança com Jesus, consagrar sua vida ao Senhor, mas ainda não fez, as coisas não vão mudar. Se você sabe que é preciso pedir perdão, liberar perdão, recomeçar, resolver o que está pendente, viver uma nova história, se levantar para um novo tempo de Deus para a sua vida, mas você só caiu em si, mas ainda não se levantou, sua vida infelizmente ainda não vai mudar. Eu venho esta noite aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que essa é uma noite não só para cair em si, mas essa é uma noite para se levantar e começar a viver os melhores anos da história da sua vida. Deus vai te ajudar a se levantar para uma nova história dele, para a sua trajetória. Ele cai em si, mas ele não só cai em si, ele também se levanta. Quando ele se levanta, ele está pegando o caminho de volta. Mentalize isso daqui. O texto diz que ele viu o pai de longe. Ele viu o pai de... Se ele viu o pai de longe, o pai está dentro de casa ou fora de casa? Fora de casa. Sabe como que eu imagino essa história aqui? Você lembra aquele cenário de fazenda, de uma estrada de barro, cheia de curvas, porteira de uma fazenda? Quem é que tem esse cenário na mente? Faz assim. Deu saudade agora, né, irmão? Olha para cá. Você imagina um cenário de uma porteira daquela ali. Sabe como que eu imagino essa história? O pai apoiado numa porteira daquela.
Quando o pródigo sai de casa, parece que eu vejo o pai indo à porteira e vendo o pródigo se perdendo no horizonte. E no seu coração talvez o pai está dizendo: quem sabe ele se arrepende e volta. Primeiro dia termina, o pródigo não volta. Segundo dia começa, o sol clareia, o pai volta para a porteira, e no seu coração ele se pergunta: quem sabe ele entende que ele pode ir onde ele quiser. Ele nunca vai encontrar nada comparado a isso daqui. Segundo dia termina, o filho não volta, o pai volta para casa. Terceiro dia começa, o pai volta para a porteira. Mateus, o que você está falando para mim? Eu estou dizendo para você que Deus está esperando você voltar desde o dia que você virou as costas para Ele. Quando ele vê o pai, ele não se contenta, ele corre. Mas quando ele corre para abraçar o pai, ele vai falar uma coisa para o pai. E aqui está uma chave extraordinária do pródigo. Você percebeu quando você leu comigo? Você está aí? Diga amém. Que você tem um bloco de versículos que se repete. O bloco é: então levantar-me-ei, irei ter com meu pai. O bloco é: dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Esse bloco de versículos se repete. A diferença é que na primeira vez o pródigo fala inteiro, na segunda vez é interrompido, porque na primeira vez ele está no meio dos porcos, ensaiando como que vai ser o encontro com o pai. Na segunda vez ele já está diante do pai, e o pai não deixa ele concluir o discurso. O pai abraça, perdoa e restaura. Esse bloco de versículos se repete no texto. Os versículos são contados duas vezes. A primeira vez é o ensaio, a segunda vez é o encontro. Você pode repetir isso comigo? Diga: a primeira vez foi o ensaio. Diga: a segunda vez foi o encontro. A primeira vez que o pródigo pensou e verbalizou isso daqui, o pai estava na frente dele? Não. Ele estava onde? No meio dos? Só que embora estava no meio dos porcos, ele já havia enxergado o pai. Deixa eu dar uma frase para você guardar para a sua vida. O futuro é uma visão. Eu vou repetir isso daqui. O futuro é uma. Tem uma história que eu acho ela extraordinária. Quem aqui já ouviu falar de Walt Disney? Faz assim. O Walt Disney é muito conhecido pelos desenhos da Disney, os parques da Disney. O principal parque da Disney fica em Orlando, na Flórida. Sabia que o Walt Disney não era da Flórida? O Walt Disney era da Califórnia, a outra costa americana. Ele tinha 2 filhas, e ele começa com essa questão de parque não como um empreendimento, mas como lazer. E quando ele transforma isso em empreendimento, e está perto da inauguração de um dos principais parques da Disney, infelizmente ele faleceu. No dia da inauguração, a esposa de Walt Disney está do lado do engenheiro da obra, e ele olha para ela e fala assim: ó, que pena, né, que o Walt Disney não viu isso daqui. Ela olha para ele e fala: viu. Na verdade, ele foi o primeiro que viu. Na verdade, nós só estamos conseguindo ver isso daqui hoje, porque foi ele que conseguiu ver isso daqui primeiro. Porque está na hora da gente entender que visão não tem a ver com os olhos, visão tem a ver com a mente. Quem aqui já acordou num pesadelo? Levanta a mão aí. Aquilo foi aterrorizante ou não? Parecia ser real ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Como que seus olhos fechados aquilo foi tão real? A visão não é nos olhos, a visão é na mente. O que os olhos fazem é apenas capturar um cenário. A visão acontece na mente. Não tem a ver com o que os seus olhos estão vendo agora, tem a ver com aquilo que a sua mente já alcançou primeiro. É por isso que Jesus disse o seguinte: ó, vocês têm que parar com esse negócio de viver por vista. Está na hora de vocês começarem a viver por fé. E o que é fé? Fé é justamente o firme fundamento daquilo que eu ainda não vejo. Mas não é porque eu ainda não vejo que já não existe. Isso está atuando em um campo espiritual que não tem a ver com aquilo que é material, não tem a ver com aquilo que é palpável, não tem a ver com aquilo que é alcance. Não é o momento que você está passando por ele que vai determinar como a história vai terminar. O pródigo estava no meio dos porcos e vendo o pai. O pródigo estava no meio dos porcos enxergando restauração. Eu estou liberando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus já gerou o teu futuro na tua mente. Não se limite àquilo que os seus olhos ainda
estão vendo agora, veja o futuro. Deus está te esperando lá. Você pode dar glórias a Deus por isso. Tem uma frase que eu gosto muito, repita ela comigo, diga: eu vi o futuro. Diga: e gostei do que vi. Diga: eu estou correndo para lá. O pródigo está no meio dos porcos, mas está vendo o pai. E quando a mente dele muda, tudo muda. Ele para e fala assim: não, isso daqui não é lugar para mim. Ele se despede e ele vai voltar para o pai, voltar para o... Tem uma coisa curiosa aqui, você não vê em nenhum momento a ideia de voltar para casa. Porque nunca teve a ver com um lugar. Sempre teve a ver com uma pessoa. Um dia Jesus pregou um sermão, sabe aqueles sermões duros que às vezes o pastor prega? Multiplica por 1000, foi o que Jesus pregou. Mas foi tão duro que no meio do culto as pessoas começaram a se levantar e ir embora. Esvaziou a igreja. Jesus olhou para os 12 e falou o seguinte: e vocês também não vão não? Pedro olha e fala assim: Senhor, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? O texto não diz para onde, o texto diz a quem iremos nós. Nunca foi sobre um lugar, sempre teve a ver com uma pessoa. Sabe por que você sai toda semana da sua casa e vem a um lugar? É porque aqui você sabe que há uma pessoa. Aqui você sabe que encontra ele. Aqui você sabe que há a presença dele. O pródigo está voltando para o pai. Levante uma de suas mãos e diga: eu achei o meu lugar. Tem a ver com a pessoa. Ele está voltando para o pai. Quando ele vê o pai, ele não se contenta, ele corre. O pai abraça ele, começa o discurso. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai para e fala assim: não tem a ver com o discurso, tem a ver com arrependimento. Só que 3 coisas ele fala para o pai. Quantas coisas? 3. Essas 3 coisas que ele fala para o pai mostram que a vida dele tinha mudado. Primeira coisa: pequei contra o céu perante ti. Pequei contra o céu perante ti. Levante uma de suas mãos, aponta para cima, fala assim: contra o céu. Aponta para frente, diga: perante ti. Mas diga: embora foi perante ti, foi contra o céu. Primeira coisa que o pródigo entende: o grande problema do pecado, o grande prejuízo que o pecado deixa, não é na horizontal, é na vertical. Pai, embora foi perante o Senhor, foi contra o céu, foi contra Deus. Ele entende que o grande problema do pecado não é que você apenas entristece pessoas. O problema do pecado é que o pecado destrói a pureza de Deus em você, destrói a imagem, a santidade de Deus em você. Pai, embora foi diante de ti, foi contra Deus. Primeira coisa que ele entende: o grande prejuízo do pecado não é na horizontal, é na vertical. Segunda coisa, ele olha para o pai e fala assim: ó, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha para ele e fala a verdade: a partir de hoje você vai dormir na casinha do cachorro. Foi isso que aconteceu? Não. O pai está abraçando, está dizendo: não tem a ver com o que é digno ou não, tem a ver com quem te gerou. Nada vai fazer você deixar de ser meu filho. Esse lugar continua sendo seu. Só que na mente dele ele entende uma coisa: não sou digno, não sou. Peraí, se eu estou recebendo algo que é imerecido, que eu não sou digno, favor imerecido tem nome. Qual o nome? Graça. Segunda coisa que o pródigo entende: o poder da graça. Ele entende que não tem a ver com o que ele é digno, tem a ver com o que o pai fez na vida dele. Deixa eu te dar uma boa notícia: tudo mudou depois da cruz. Antes da cruz, o jovem rico olhou para Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? O Senhor disse o seguinte: quer ser salvo? Quero, cumpre a lei. A lei não eram só os 10 mandamentos, a lei eram os 10 mandamentos, mais as 603 cláusulas do livro de Levíticos. Eram 613 pontos que tinham que ser guardados. Nunca ninguém conseguiu cumprir aquilo. Por causa disso que havia o dia da expiação. O rabino que chegou mais perto conseguiu guardar 220 pontos da lei. Eram 613. Quer ser salvo? Quero, cumpre a lei. Por quê? Porque na lei eu sou salvo pela minha justiça. Aí Paulo escreve que Cristo foi à cruz e rasgou o escrito da nossa dívida, a cédula da nossa dívida. Isso aqui é uma linguagem dos tribunais romanos.
Quando alguém era condenado, a pessoa ia para a cela e levava um escrito de dívida, para que todo dia que ela acordasse, ela soubesse: ó, eu estou preso por causa disso daqui, foi esse o crime que eu cometi. Paulo está dizendo, Cristo foi à cruz, mas ele foi levando o meu escrito de dívida. O que ele está dizendo é, Cristo entrou dentro da minha e da sua cela, e disse, eu não vou imputar a você essa dívida, ela não será cobrada mais de você, você está perdoado, a partir de hoje essa dívida é minha. Ele foi na cruz, pagou o preço por ela, e rasgou o escrito da nossa dívida. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É por isso que você não vive mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Você é um filho perdoado de Deus. Você pode louvar a Ele por isso? O que eu preciso fazer para ser salvo? Cumpre a lei. Cristo vai à cruz. Depois da cruz, a mesma pergunta é feita, só que a resposta não é mais a mesma. Depois da cruz, o jovem carcereiro chega para Paulo em Atos 16 e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Eu tenho a impressão que Paulo deu um sorriso e disse: eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual? Ele foi à cruz. Como assim? Mudou tudo? Não entendi. Quer ser salvo? Quero. Crê em Jesus e serás salvo, tu e toda a sua casa. Mas uma coisa eu tenho consciência: não sou digno. Isso é graça. Em primeiro lugar, o grande prejuízo do pecado não é na horizontal, é na vertical. Segunda coisa, ele entende o que é a graça. Terceira coisa, quando ele saiu de casa, o que ele falou para o pai? Qual era a base do relacionamento dele com o pai? Dá-me. Quando ele volta, a fala não é dá-me, a fala é faze-me. Terceira coisa que muda na mente do pródigo, ele entende que a riqueza da vida não está no ter, a riqueza da vida está no ser. O que ele está dizendo é: pai, o que o Senhor me deu eu perdi. Eu vim aqui não para te pedir coisas, mas para te pedir uma transformação. Você tem coragem de levantar uma de suas mãos e dizer: Senhor, a minha oração não é por coisas, é por mudança. Não é dá-me, é faze-me. Eu estou fechando a mensagem aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. O pai deu 4 coisas para ele. Quantas? Diga comigo: bezerro, anel, sandália e roupas. Vamos de novo, diga: bezerro, anel, sandália e roupas. 3 unidades dos 4 presentes são unidades de tamanho, unidades de... Meu anel dá em mim, talvez não dá em você. Suas roupas dão em você, talvez não dão em mim. Minhas sandálias dão em mim, talvez não dão em você, porque são unidades de tamanho. Mateus, quanto tempo o pródigo fica fora de casa? Eu não sei. Mas quando ele volta para casa, o anel ainda está dando, a roupa ainda está dando, as sandálias ainda estão dando. A gente precisa entender uma coisa aqui: é impossível crescer longe do Pai. O que talvez o diabo está tentando fazer você pensar é que lá fora tem alegrias, privilégios, vantagens, que aqui dentro você, por ser filho de Deus, não pode viver. Que lá fora existem benefícios para você, que por ser um cristão, você tem que fugir dessas coisas. Deixa eu falar uma coisa para você: só há uma alegria que existe verdadeiramente na sua vida, é quando você está com o Pai. Só há um lugar que existe prazer verdadeiro na sua vida, e na presença do Pai. Só há um lugar que você consegue crescer, desenvolver, ser pleno, abundante e avançar, é na presença do Pai. É impossível crescer longe de Deus. Não deixe nada te roubar ou te afastar da presença do Pai. Aonde é que você consegue crescer? Junto do Pai. É impossível crescer longe dele. Não tem como. As roupas estão dando, o anel está dando, as sandálias estão dando. O Pai está abraçando e está dizendo: você é meu filho. Você é meu filho. Esse lugar continua sendo seu. O irmão mais velho chega, ele vê a música, festa, danças, fumaça. Está parecendo a casa do pai isso daqui. Carne sendo assada. E ele fala assim: o que está acontecendo aí? Chega um dos criados e fala assim: seu irmão. Que?
chegou aí, sujo, descalço, irreconhecível. Seu pai abraçou, perdoou, zerou a dívida, pegou o bezerro cevado, matou, está fazendo uma festa. Ele para e fala assim: nessa festa eu não entro, nessa festa eu não. Sabe qual é o problema? Eu estou fechando a mensagem aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. O erro do irmão mais velho é que ele colocou expectativas em coisas que o pai não tinha preparado para ele. Ele olhava para aquele bezerro e ele pensava: isso daí só pode ser para mim, não tem mais ninguém aqui em casa. Isso daí deve ser para uma festa de formatura, um aniversário, o papai só pode estar preparando isso daí para mim. Você está comigo aí? Cuidado para você não colocar expectativas em coisas que o pai nunca disse que tinha para você, e depois você se frustrar e decepcionar e querer jogar a culpa nele. Ele não irrita pela roupa, pelo anel, pela sandália. O problema dele é com o bezerro. Só que o pai está olhando para ele e está dizendo: esse teu filho, esse teu... E eu fecho a mensagem aqui para orarmos. O pai está dizendo para ele: não tem a ver com esse teu filho, tem a ver com esse teu irmão. O que o pai está ensinando? Aprenda a tratar e chamar de irmão todo aquele que ele chama de filho. Você pode ter alguém do seu lado que pode ter os defeitos e as imperfeições dele. Custou o mesmo preço que você na cruz. Foi o mesmo amor para resgatar. Sabe qual é o problema da gente? Justiça religiosa própria. Você pode repetir comigo? Diga: justiça religiosa própria. Estou fechando a mensagem aqui. Jesus contou uma parábola de 2 devedores. Um devia 50 e o outro 500. Um devia 50 e o outro 500. Ele estava num jantar, chegou uma mulher pecadora. Quem deu o jantar para ele foi Simão, fariseu, um cara do alto clero judaico. E vem essa mulher pecadora, se prostra nos pés de Jesus, começa a oferecer uma adoração, chorar, secar os pés com os cabelos. Simão está olhando, está dizendo: ih, se esse homem fosse profeta mesmo, saberia que tipo de mulher que estava nos pés dele. Jesus olha para ele e fala assim: Simão, deixa eu te falar uma coisa. Havia 2 pessoas que deviam um homem. Um devia 50 e o outro 500. Porém, embora um devia só 50 e o outro 500, ambos não tinham com o que pagar. O Senhor perdoou a dívida de ambos. Quem que você acha que vai amar mais e ser mais grato? Quem foi perdoado de 50 ou de 500? De 500. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Simão, sabe qual é o seu problema? Você é o religioso perfeito, que olha para pessoas e se sente mais santo do que elas, um filho mais privilegiado do que elas, e você tem a sensação de: eu até tenho os meus pecados, mas eu sou o devedor só de 50, ele erra 10 vezes mais do que eu, ela é 10 vezes mais pecadora do que eu, a graça igualou. Tanto quem devia 50 como quem devia 500 não tinha com o que pagar. Se eu não tinha com o que pagar a minha salvação, e eu fui salvo pela graça, eu não tenho motivos para achar que eu sou melhor do que alguém. Deus quer gerar em nós o sentimento de que você é meu irmão. Esse vínculo, essa consciência me ajuda a te melhorar, e a sua convivência me melhora. Nós vamos sendo fortalecidos juntos. Não tem a ver com quem devia mais ou menos, tem a ver com que ambos não tinham com o que pagar. E se ele perdoou, não tem a ver com esse teu filho, tem a ver com esse meu irmão. Eu estou encerrando essa palavra dizendo: nada vai destruir a unidade do corpo de Cristo. Fica em pé comigo, se você pode. Três histórias em Lucas 15. Quantas? Quantas? Primeiro, um pastor que perdeu quantas ovelhas? Ele fez o quê? Foi buscar. Segundo, uma mulher que perdeu quantas moedas? Ela fez o quê?
Quando a ovelha se perdeu, o pastor foi em busca. Quando a moeda se perdeu, a mulher foi em... Quando o filho saiu de casa, o pai fez o quê? O pai não foi buscar. Eu tenho a impressão do pai olhando para um dos servos e dizendo o seguinte: ó, vá lá no campo e pegue um bezerro, separe ele, serve ele, engorde ele. O senhor está louco? Seu filho está saindo de casa, o senhor não vai buscar? Não, eu vou preparar a festa, porque eu sei que ele pode ir para onde ele quiser, nunca ele vai encontrar um lugar igual à casa do pai. Sabe o que a gente precisa entender? Animais precisam ser buscados, objetos precisam ser buscados, filhos é diferente. Filhos voltam. Se você fosse um animal ou um objeto, ele precisava buscar você. Você é filha, você é filho de Deus. Eu estou encerrando essa mensagem, mas eu quero orar agora com os filhos que estão longe da casa do Pai, da presença do Pai. Chegou o momento de você voltar e começar a partir desse culto o começo dos melhores anos da história da sua vida. Eu quero orar com você agora. Aonde está você que está distante e precisa voltar? Faz assim, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Chegou o primeiro filho. Eu estou esperando a segunda pessoa. Está chegando a segunda vida. Está chegando a terceira pessoa, a quarta. Me ajude a contar. A quinta. Está chegando a sexta, a sétima. 10. Eu estou esperando a 11ª pessoa. Está chegando a 11ª vida. Pode vir, vem. Eu estou esperando você que é filho e é filha, mas está distante. Eu estou esperando você que por alguma razão decidiu ver como que era lá fora e até hoje não voltou. Você que talvez cresceu na casa, mas em algum momento da sua vida você pensou como que é lá fora. E talvez você se amarrou com tanta coisa, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: esse lugar continua sendo seu. Você continua sendo meu filho. E a festa está pronta. Meu abraço está pronto para te resgatar. Eu estou esperando você que é filho e filha, mas está distante. Eu estou esperando você para orarmos juntos. Aonde você está? Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Do seu lado há alguém que precisa viver o início de uma nova história em Deus a partir dessa noite. E Deus vai usar a sua vida agora para ajudar essa pessoa a aproveitar essa oportunidade. Eu preciso que toda a igreja me ajude nessa dinâmica agora. Olhe para alguém que está perto de você, coloque a mão no ombro dele ou dela, dê um sorriso para essa pessoa. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Cristo, se já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Faça o convite a ele agora, faça o convite a ela agora. Se ele ou ela ainda não fez uma decisão por Jesus, convide essa vida a vir renovar uma aliança com Deus, a vir receber Jesus como Senhor e Salvador da história da sua vida. Traz essa pessoa a Cristo, conduza essa pessoa a Cristo. Eu estou esperando mais filhos e filhas que precisam renovar a comunhão com o Pai. Eu estou esperando você que está longe do relacionamento com Deus, com a igreja local. Chegou a noite de você mudar uma página, virar uma página da história da sua vida. Eu estou esperando você. Venha entregar a sua vida a Jesus. Eu estou esta noite à espera de um Pai. Eu estou esta noite à espera de um Pai que através da sua decisão esta noite, Deus vai mudar a história da sua casa. Eu estou à espera de uma mãe
que as suas filhas, sua filha, seus filhos não viverão as mesmas angústias, feridas e frustração que foram consequências de uma vida longe de Deus. Eu estou esperando você voltar. Eu estou esperando esta noite alguém que através de você e da sua decisão, Deus começa a escrever esta noite uma nova história para a sua casa, uma nova história para a sua família, e a partir de você, toda a sua família será também alcançada para Cristo. Começa com você, começa com a sua decisão. Eu estou esperando alguém que Deus vai usar a sua decisão esta noite. Os seus filhos terão um futuro melhor. Os seus filhos não viverão uma vida longe de Deus. Eles não serão vítimas de uma morte precoce. Eles não serão vítimas dos vícios. Eles não serão alcançados nem destruídos por Satanás. Deus resgata a sua família esta noite. A partir da sua decisão, há um novo horizonte de Deus para você. Há uma nova realidade de Deus para você. Sai de onde você está e vem a Cristo. Sai de onde você está. É uma noite de consagrar a sua família ao Senhor e de começar a viver uma nova história de Deus para a sua vida. Eu estou à espera de mais alguém que precisa voltar. Aonde você está, venha a Cristo. Aonde você está, venha a Cristo. Há mais lugares aqui na minha esquerda para alguém que precisa voltar. Há mais lugares aqui na minha esquerda para alguém que precisa voltar. Eu estou esperando mais alguém. Eu estou esperando mais alguém. Eu pergunto mais uma vez: aonde está você que está longe? Aonde está você que precisa voltar? Está vindo mais uma filha. Está vindo mais uma filha. Eu estou esperando mais alguém para Cristo. Eu estou esperando mais alguém para Cristo. Quando eu estava vindo para Uberaba essa madrugada, eu orei a Deus pedindo 70 pessoas para Cristo nesse domingo. Se converteram 48 pessoas pela manhã. Pela noite agora eu acredito que já deve ter passado até dessas 48. Talvez nós estamos chegando perto de 100 decisões. Mas eu ainda estou esperando você que ainda não veio. Não tem a ver com números. Tem a ver com famílias que serão livres. Não tem a ver com números. Tem a ver com gente que vai voltar a sorrir com a esperança de dias melhores. Não tem a ver com números. Tem a ver com filhos que terão pais, que renovaram uma aliança com Deus e darão um novo destino para a criação desses filhos. Não tem a ver com números. Tem a ver com famílias que não serão mais as mesmas, porque uma aliança com Deus foi restaurada dentro dessa família. Eu estou esperando mais alguém. Eu estou esperando mais alguém. Se você ainda está no seu lugar, me ajude a ver você que precisa voltar. Faz assim. Se você ainda está no seu lugar e precisa voltar, você quer fazer essa decisão por Cristo hoje, vem. Eu quero orar com você. Se você está no seu lugar e ainda não fez essa decisão, mas sabe que tem que fazê-la, eu não estou falando para você que é uma decisão fácil, mas é uma decisão necessária. A vida não tem a ver com aquilo que é fácil de ser feito. A vida tem a ver com aquilo que é necessário a ser feito. Eu sei que não é uma decisão fácil, mas é uma decisão necessária. Não brinque com o futuro da sua alma, com o destino da sua família. Eu estou esperando mais pessoas, estão chegando mais filhos. Estou esperando mais alguém. 99 que já estavam guardadas. 99 que já estavam guardadas. Ainda estava incompleto. Se tinha uma que ainda estava perdida. Aonde está a ovelha que ainda não veio?
Aonde está o filho que ainda não voltou? Aonde está você que ainda não veio para Cristo? Eu estou esperando mais uma pessoa. Está vindo mais um filho. Deus te abençoe. Eu estou esperando mais uma pessoa. Pergunte de novo a quem está do seu lado, na esquerda, direita. Pergunte de novo, olhe para quem está do outro lado que você não falou. Pergunte se ele ou ela já fez a decisão por Jesus. Faça o convite à pessoa que você ainda não fez. Ou relembre, ajude essa pessoa que está do seu lado a entender a necessidade, a urgência, a importância dessa decisão de renovar-se com Cristo. Ajude essa pessoa que está do seu lado a não deixar essa oportunidade passar. Eu estou esperando mais alguém. Deus vai usar a sua vida para trazer alguém que está perto de você para Cristo. Ajude essa pessoa que ainda não fez uma decisão por Jesus a entender que é necessário voltar. Está chegando 2 pessoas aqui. Eu estou esperando mais alguém, pode vir. Se vocês puderem talvez aproximar um pouquinho mais aqui, ou seguirem um pouquinho mais para a esquerda. Há vidas que estão vindo no corredor. Está vindo mais 2, mais 3 vidas no corredor. Que Deus abençoe vocês. Se aproxime aqui, nós vamos orar juntos. Chegou mais pessoas aqui? Chegou mais pessoas. Pela última vez eu pergunto: aonde está você que ouviu essa palavra? Sabe que ela é para a sua vida, sabe que Deus está disposto a mudar a sua história, mas sabe também que é uma decisão que você precisa fazer. Aonde está você? Venha a Cristo. O corredor pode estar cheio, mas se aproxime para orarmos juntos. Eu estou esperando, está chegando mais uma pessoa aqui. Eu estou esperando você que precisa voltar. Talvez você não consegue chegar aqui diante do altar, mas você consegue dar 5, 6 passos. Eles valem do mesmo jeito. É um coração que se rende ao amor de Deus, para viver uma nova história de Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Se há, me ajude a achar você. Eu preciso orar também com você. Enquanto você vem, eu espero você. Enquanto você vem, eu gostaria de pedir que todos vocês que estão aí atrás estendam as mãos para cá. Todos. Você que está aqui diante do altar, renovando uma aliança com Jesus, fazendo a decisão por Jesus, eu gostaria de orar com você agora. Se você pode, feche seus olhos. Porém, de olhos fechados, mas de coração aberto, repitam comigo essa oração. Orem comigo, digam: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado por nunca ter desistido de mim. Perdoe os meus pecados, muda a minha história, me faz viver uma nova vida a partir desta noite. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu te amo, Jesus. Senhor, eu oro agora com cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Nós oramos, toque essas vidas com o teu poder, Senhor, e que uma nova história comece sobre eles essa noite. Que vícios sejam deixados, que palavras que foram ditas em algum momento do passado dessas pessoas e talvez feriram, bloquearam o crescimento, o avanço, Deus, vieram carregadas de maldade e travaram o crescimento e a expansão. Que todo esse mal seja desfeito a nada agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas com todas as bênçãos que há em Cristo Jesus. Nós oramos por eles, nós oramos pela família deles. Do mesmo modo que eles visitaram a sua casa, visite a casa deles nessa hora. Visite a família deles agora, visite o lar deles com paz, com amor,
Ó Deus, traga alegria sobre a família deles. Nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus e declaramos que a melhor fase da vida deles começa a partir desta noite, em tua presença, para a glória do seu nome. Quem pode celebrar dizendo glória a Deus? Olhe para cá, olhe para cá. Pastor de vocês tem uma orientação para dar a vocês sobre o primeiro cuidado que a igreja vai ter com vocês nesse momento. Glória a Deus. Você que veio aqui à frente, eu sei que talvez você está querendo ir embora e tal. Nós estamos quase encerrando a nossa celebração, mas não vai embora não. Nós precisamos pegar o teu primeiro nome, o nosso time de voluntários de consolidação aqui, teu primeiro nome e o teu telefone, só para cuidar e te acompanhar nesses primeiros passos da tua decisão. Posso contar com você? Pessoal, é o seguinte, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa lá no céu. E se tem festa lá, eu não ouvi. E se tem festa lá, eu vou contar até 3 e nós vamos celebrar. Eu vou contar até 3 e nós vamos vibrar. Porque o pai está na casa e tem festa. Porque tem filho voltando para casa nessa noite. Vamos lá? 3, 2, 1. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Glória a Deus. Quem está pronto para viver uma semana extraordinária? Quem está pronto para viver uma semana de portas abertas? Uma semana de milagres, uma semana do sobrenatural. Tem alguém aqui nessa noite, Uberaba? Mão direito mais alto que você puder. Que o amor de Deus Pai pode ser mais forte. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus. Bem-vindos à melhor semana da tua vida. Deus te abençoe. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar.
A nossa celebração chegou ao fim. Esse e os demais vídeos estarão disponíveis no nosso canal. Até a próxima!